Agora é hora de falar de Logan com spoilers, acredito que todos vocês já tenham visto, ou pelo menos, né, se não viu, corra pra ver... Meu não. Aqui é carioca, tem que ser meu irmão. Olha só, esse vídeo aqui tem spoilers, então eu peguei algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Facebook, Twitter e Instagram, então vou comentar elas. Se você não viu meu primeiro review, vai lá assistir, tá linkado aqui no cantinho. Esse aqui é uma repercussão do que uma continuação do que eu falei naquele vídeo, certo? Uma das coisas que eu não pude falar, eu não queria dar spoiler pra vocês, eu fui descobrir assim que eu lancei o vídeo, é do teaser do Deadpool. Eu não queria contar, porque eu não sabia que ia ser exibido no cinema, e foi uma puta surpresa. Quando eu tava lá na sessão, achei que começou o Logan, e aí tá o cara andando com aquele capuz, aí quando tira, e aí, putz, foi sensacional, foi muita surpresa. Esse teaser só foi exibido na América do Norte, depois que o Ryan Reynolds foi divulgar, e divulgou com um corte diferente ainda do que eu vi no cinema. Tinha a participação do Stan Lee, no que eu vi não tinha. Depois teve uma outra versão com uma outra música, então, eu não sei porque essa loucura de 1 milhão de versões do teaser do Deadpool, muito, muito legal, é assim, no tom perfeito. Agora, falando sobre o Logan, né, no meu primeiro review eu tinha falado, eu acho que eu cheguei a comentar isso, que eu não imaginava como esse filme não seria 18 anos, né, mas eu acho que nesse filme aqui casa perfeitamente, porque nos outros X-Men sempre me chamou muita atenção. O Wolverine tá com a garra, ele pega e faz isso aqui na barriga do maluco, ele tira e não tem nada. Isso daí já sempre me causou uma estranheza. Eu sempre fico muito reticente de quando a galera, não vamos botar isso porque a criança não pode ver sangue. Mas não é um pouco estúpido, tipo, a criança não pode saber que de dentro do corpo sai sangue, é melhor mostrar uma coisa fake de que você vai pegar uma arma, vai atirar nas costas da pessoa, na cara da pessoa e nada vai acontecer? Então eu acho meio esquisito. Eu acho que aquela cena da abertura, quando ele tá no carro, ele tá dormindo no carro, vai acordando, os malucos estão roubando o aro do pneu dele. Ele toma um tiro, mano, no peito, cara. E toda a sequência, toda a porrada, aquilo ali já eu até fiquei chocado no primeiro momento, tipo, caramba, uou, esse Wolverine aqui é diferente, então foi até difícil pra mim ver que é o mesmo personagem que a gente tá assistindo há tanto tempo, entendeu? Eu acho que o primeiro ato do filme é maravilhoso, de ele te ambientar e te mostrar tudo que tá, qual é a situação dele atual. Então, o fato dele ser um motorista de Uber foi uma total surpresa também. Ele tem um drama muito real, ele tá precisando ali juntar o dinheiro, porque ele quer comprar o barco, porque ele quer ir com o Xavier pra outro lugar, e você consegue pegar esse drama e botar em todas as outras situações. Quando você tem um parente que tá doente, aí você precisa, sei lá, dar grana pra um tratamento, ou ele precisa de de uma cadeira de rodas pra se locomover melhor, aí você precisa juntar essa grana porque é caro. Então, embora eles... Tem até uma cena que ele tá falando com um cara no celular, e eu falei, cara, não parece que essa cena podia ter em outro filme, não parece ser um X-Men, entendeu? Então esse aspecto é muito foda. E aí quando você passa pra ver o Xavier e Paul Patrick Stewart, cara, eu acho que ele arrebentou nesse filme. Ele mostrou mais uma camada do Xavier. Ele sempre foi aquele líder, o cara centrado. E você vê ele perdido, ele confuso, ele culpado. E aí uma hora ele tá muito bobão e outra hora ele tá centrado de novo. E Logan, sendo o mestre, o tutor dele, ele carrega ele naquela caixa d'água. E lindo a cenografia, a parte de iluminação, que tem um facho de luz vindo nele, vários pontinhos parecendo uma galáxia. E lembra o próprio cérebro, né, da mansão dos X-Men. E ele tão frágil, né, uma criatura tão frágilzinha. Aquilo ali me deu um aperto no coração, cara, porque esse cara era sempre... Acho que é sempre aquela figura que você fala, pô, se tiver algum problema eu vou até ele vai ter uma solução. Então quando você vê esse cara sofrendo, dói um pouquinho. É claro que quando tem a morte dele, é triste? Mas eu até falei no meu review que eu não senti tanto essas coisas, porque como essa timeline é tão bagunçada, eu já vi o Xavier morrendo no X-Men 3. Então, no X-Men 3, eu lembro que no cinema eu fiquei abaladíssimo, que ele explode, a maneira até como o próprio Magneto grita, né, Charles e tal. Eu falei, porra, até o Magneto, cara. O Wolverine chega na cadeira, ele cai assim sem força, chora, a tempestade abraça ele. Aquilo ali, eu fiquei, nossa... Veio aqui. Então, quando teve aqui nesse filme, eu já tinha me abalado com a morte do Xavier. E a própria cena quando o Wolverine tá cavando, ele tá enterrando o último amigo dele, cara. Todos os X-Men morreram, todos os familiares morreram. É aquele tipo de coisa que você vê, às vezes, de uma pessoa muito, muito velha, assim, mais antiga falando. Tipo assim, todos os amigos daquela pessoa já morreram, tudo que ela conhecia mudou. E ela fala, por que eu ainda tô vivo aqui, né? Quem que eu ainda tenho aqui pra me agarrar? Então, é muito bonita aquela cena. E o Hugh Jackman é fantástico como ele sozinho, assim. Ele não tá sozinho na cena, porque tá a Daphne King com ele. Mas a câmera só tá na cara dele, ele reagindo. E é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionado.
Falando sobre a Daphne Keane, fantástica a personagem. Eu acho que ela junta agora aí com a Millie Bob Brown, né, do Stranger Things, são as duas novas meninas prodígio. Só fez uma série e agora já tá fazendo esse filme. É o segundo trabalho dela. Eu acho que ela arrebentou até no convencimento da fisicalidade, que é uma coisa muito difícil de você saber, aqui é uma dublê. Eu acho que ela convence de que ela realmente tá fazendo aquelas coisas. É claro que o filme tem bonecão digital, e eu falei também no review de que a parte de computação gráfica era boa, exceto alguns chroma keys ali no carro, você dá pra ver que parece que o fundo é muito falso, mas teve uma coisa que eu não percebi no filme, que eram bonecos digitais. É uma matéria mostrando aí todo o trabalho de um estúdio aqui de Vancouver até, que recriar o Hugh Jackman e a Daphne Keane no filme pra esses dublês digitais, e eu não consegui perceber. Talvez eu vou assistir uma segunda vez agora, prestando atenção, mas eu não consegui perceber as duas vezes que eu vi o filme. Fantástico o trabalho. E se você pensar lá no Neo, no Matrix Reloaded, né? Olha a nossa jornada no Harry Potter. O Harry Potter Pedra Filosofal tem a cena que ele tá na cabeça do Trágico, que ele tá pulando. Cara, parece PlayStation, é muito ruim. E aí você vê como chegou aqui agora a evolução da coisa. E é muito impressionante, muito impressionante. O Matheus Dias perguntou aqui, ficou alguma coisa mal explicada na sua opinião? Tem algumas coisas que você assistiu uma segunda vez parecem meio esquisitas. Por exemplo, naquela cena onde o Xavier tá tendo surto, a X-23 dá a seringa pro Wolverine, assim, tipo, vai, enfia nele, mas ela nunca viu o Wolverine fazendo aquele tipo de coisa. Assistindo uma segunda vez, eu falei, peraí, como é que ela sabia dessa porra? Quando vai já, no começo do terceiro ato, quando eles estão no carro e o Wolverine tá tipo, cara, eu não aguento mais, é uma cena muito emocionante também. Ela dirige o carro e ela chega no local. Como é que ela sabia dirigir o carro? 2, como é que ela sabia se orientar pra chegar lá? Ok, tinha um mapa, mas porra, ela é uma garota de 10, 11 anos. Como é que ela saberia usar um mapa daquele ali? Tem umas questões também dessa coisa da timeline dos X-Men, como o próprio Caliban, que ele apareceu no Apocalipse ano passado, né? Claro que acho que até pro público geral não vai captar, porque os atores são diferentes. Até o que faz o Caliban aqui, que é o Stephen alguma coisa, que é um comediante, eu gosto muito do trabalho dele, acho que ele mandou muito melhor do que o cara lá no Apocalipse. E o Mangold falou que ele botou o Caliban nesse filme e eles não conversaram, ele não sabia que tava no Apocalipse também. Olha como é que é cagado a produção do X-Men lá na Fox, né? O Pedro Lemos, ele fala aqui, ó, fala por que ele perdeu o Fator de Cura. Se for parar pra pensar na linha temporal, entre o último filme e o Logan, não se passou tanto tempo assim pra que ele tenha envelhecido tanto. Na verdade, essa é uma coisa que ficou muito aberta no filme. Eu acho desnecessário a gente tentar botar esse filme numa timeline dos X-Men. Você tem que lembrar que agora os X-Men tem duas timelines diferentes, né? Uma que é dos filmes da trilogia principal, até os Dias do Futuro Esquecido, e aí depois gerou uma segunda timeline depois desse filme. Quando ele encontra o Xavier de novo, o Xavier fala, me conta tudo o que aconteceu. Então você tem essa segunda timeline. Você pode botar o filme nessa timeline. Eu não sei, é um pouco, não faz muito sentido. Embora esse filme faça referência ao Wolverine Imortal, tenha coisas do Wolverine Origins, tem a própria referência da Estátua da Liberdade do Wolverine 1, tem referência lá o lago, lá onde tinha o laboratório do Stryker no Wolverine 2. Ele referencia, mas ele não coloca na timeline. Eu acho desnecessário. A gente tem que considerar esses filmes igual quadrinhos, entendeu? Agora, o que eu acredito foi que o Xavier foi o causador da extinção dos X-Men, entendeu? Você vê o quanto ele afeta todo mundo. O próprio Caliban fala que foi bem forte. Eu quase fui, você aguentou por causa do teu fator de cura. No X-Men 2, o Stryker captura o Xavier pra justamente ele conseguir pegar a mente, se conectar com todos os mutantes e assim acabar com eles. Até, se eu não me engano, acho que o plano do Apocalipse era a mesma coisa. Então pode ter acontecido isso. Alguma coisa gerou esse trauma, ou ele foi um surto completamente inesperado. Então eu acredito que a partir daí ele possa ter acabado com vários mutantes e o Wolverine resistiu por conta do fator de cura dele, mas de repente ele ficou muito mais baleado. E o que acontece também, o que eles falam, é o próprio envenenamento pelo adamantium, né? Aquilo ali é um metal tóxico, e vamos considerar que tá tanto tempo no corpo dele que tá começando a um veneno tá de dentro pra fora. E aí o Eric Safe pergunta a mesma coisa, o Professor X tem em uma de suas crises matou os X-Men, então eu acredito que seja realmente por isso aí você tenha o desenvolvimento do próprio Alzheimer, dele perder as coisas, e aí pode ter tanto são reflexos do trauma que aconteceu e ele começou a esquecer e deu uma abalada no psicológico dele, o que acontece com as pessoas, ou a doença veio primeiro e aí isso que causou o incidente. Mas eu achei legal o filme não abordar isso. E eu vi uma entrevista também do Mangold falando que ele achou melhor não explicar. Tinha uma cena no primeiro roteiro que teria um flashback mostrando o que aconteceu com todo mundo, mas que ele achou que teria muito mais impacto quando você tem uma coisa tão terrível que aconteceu que as pessoas nem falam.
Entendeu? Fica tudo no... Ah, deixa pra lá, não vamos nem tocar nesse assunto. Então achei legal só naquele último momento que ele vai morrer, quando ele teve um dia de tranquilidade, de paz, que ele começou a relembrar e fala, cara, a gente nem fala que é uma coisa tão terrível que aconteceu. E seria até uma tragédia muito grande pro Xavier, né? Um cara que sempre protegeu e cuidou dos mutantes, ter sido responsável pelo fim deles, ou pelo menos ter ajudado na extinção deles, né? Gabriel Maniero, você teria feito o mesmo final? Essa é uma pergunta muito capciosa, porque eu não sou diretor de filme, nunca fiz um filme, então seria muito arrogante da minha parte chegar aqui, eu acho que o filme a gente faz aqui como exercício de crítica e tudo mais. É uma coisa que eu comentei, eu acho que o terceiro ato é muito corrido, acho que a mudança ali do Wolverine ir pra ação, o filme inteiro não tá bancando o herói, o filme inteiro ele tem um motivo pra tá com a Laura, entendeu? E ele tem que tá tentando fugir, ele larga ela no primeiro momento. No terceiro ato, eu acho que ele banca o herói, ele vê os drones, ele vai. Embora a cena anterior, ele já chega pra Laura e fala, cara, quero saber de você, o meu trabalho era te trazer até aqui e tá resolvido. Que, inclusive, é mais uma referência do The Last of Us. A cena do The Last of Us, não, eu vi algumas de vocês comentaram, botaram nos comentários do vídeo, não foi só aquela cena do carro, tinha esse fator também, ó, te trouxe teu ponto, acabou pra mim. Então, acho que faltou um ponto ali de... Eu queria ter visto uma cena dele mostrar, sei lá, putz, eu me importo com essa garota, ou esse grupo aqui são os novos X-Men, eu entendo que eles são uma família, e eu fui acolhido, eu era tão agressivo quanto ela, e agora eu tô nessa família, e ela também tá numa família, então... Acho que faltou um pouco disso. E muito corrido também. A cena das crianças. Aí foi um pouco mais X-Men o filme. Embora eles atacando os caras foi uma coisa... Pô, tem a mina mata o cara, ela parece Mortal Kombat, cara. Com as plantas, ela, porra, terrível. Quando mata lá o Donald Pierce lá, com as plantas, nossa, aquilo foi tenso. E o que eu acho só realmente que poderia ter de diferente nesse terceiro ato seria a despedida dele ter sido mais longa, entendeu? É muito curta. Ele morre logo ali, ele segura a mão dela e ele sorri e fala, pô, é tão assim que se sente. E é muito emocionante, porque é a primeira vez que ele... sei lá, sente o amor, ou ele fica tranquilo em tantos anos, fala, tipo assim, ele dá uma acalmada, né, a plenitude da morte. É bonita a cena, mas de repente, eu acho que seria legal ter uma cena ali, mostrando ele sendo enterrado, sabe? A gente vê, mostrando os mutantes usando os poderes pra cavar a cova, a gente vê a cara dele sendo coberta de areia. Acho que é dar um pouco mais de peso à partida dele. Não só a gente viu ele ali e depois a gente vê só um túmulo e a gente, na nossa cabeça, imagina que ele tá ali. Eu queria ter sofrido um pouco mais com a morte do Wolverine. A Carla Giovanna pergunta se o X-24 é uma surpresa pra mim ou se eu achei que foi previsível. Não, eu achei que foi uma grande surpresa, não esperava que ele fosse aparecer. E eu até gosto do personagem. Assim, no primeiro momento é estranho de você ver simplesmente o vilão ser uma cópia do próprio Hugh Jackman, mas eu acho que a proposta da história não era nem essa, entendeu? Não era nem ser sobre o vilão, entendeu? Então, de repente, se você fosse ter um vilão mal desenvolvido, nem tinha. Então você coloca, pô, esse é o clone dele, é o clone maligno dele, digamos assim. Então é legal porque até faz uma brincadeira do velho contra eu jovem, que eu acho interessante isso quanto história. Olha o monstro que eu era, olha o animal que eu era, e essa menina é um animal também, e eu posso fazer alguma coisa pra ela não ser um animal como eu era. Então acho que é legal dessa perspectiva também. É o velho contra o novo, cara. Eu acho que isso um questionamento nosso como seres humanos. A gente sempre olha pra gente jovem, fica, nossa, olha como é que eu era mais bonitinho, olha como é que eu era mais magrinho e tal. E acho que fica legal também como história. Eu gosto. Não era sobre vilão, entendeu? O Donald Pierce lá os dois vilões, né? Eles não são nada demais. Um é um cientista e o outro é um capanga, sabe? É um bundão. Eu até fiquei, porra... Esse Donald Pierce ele podia ser mais, né? Mas não era sobre isso. A história não era sobre isso. A história era character driven, entendeu? A história o motivo do filme é o personagem, não exatamente a história, entendeu? O Alessandro Brito pergunta, se todos os novos mutantes eram pra ser caçados, por que foi dado a prioridade a X-23? Como os outros chegaram à fronteira? Alessandro, eu acho que a gente não precisa saber como os outros chegaram à fronteira, seria explicar tudo demais, a gente subentende que eles conseguiram chegar lá. E eu acho que a prioridade não foi a X-23, eu acho que simplesmente eles eram uma pista que eles conseguiram, então eu acho que era mais isso, eles tinham uma pista dela. A Natália pergunta a mesma coisa, você tem pistas do que teria na fronteira pra proteger as crianças? Natália, também é uma coisa aberta e também acho legal não mostrarem, mas você pode assumir que são outros cientistas, pode ser outros X-Men, alguns X-Men que ficaram isolados, porque eu acredito que o evento na minha teoria de que o Xavier foi responsável. Eu acho que não foram todos os mutantes que morreram, entendeu? Isso pode ter sido no raio que atingiu. Eu, inclusive, acho que no filme tem um ponto que mostra isso, do alcance do poder dele. Então pode ser uma coisa disso. Ele teve uma crise, foi tipo como se fosse uma bomba atômica pros mutantes, entendeu? Mas alguns sobreviveram, então pode ser isso também. Matheus Barreto pergunta o que eu achei das músicas do filme, um pouco ausentes, não? Matheus, não concordo, cara. Adorei as músicas do filme, inclusive o compositor eu não conhecia, não tinha visto outro filme, o trabalho dele, mas eu acho que é uma trilha contida e dramática e pesada. Logo na primeira sequência toca um pianinho, essa música que vocês estão ouvindo no fundo, ela dá um ar de
peso, de tristeza. Ela tem até um tom noir pra mim, eu acho, sabe? Aquela história do cara que trabalha sozinho, o cara que tá vivendo aquela vida sozinho, tá carregando aquele mundo sozinho. Então eu gosto. E nos momentos da luta também, ela vira uma coisa que lembra Mad Max, de guitarra, de coisa frenética, de ruído. Gosto. Eu só não gosto de quando ele tá naquela sequência com a X-23 que estão dando a porrada em todo mundo. A sequência é muito boa, mas a música parece uma coisa... Você consegue ouvir aí no fundo? É muito... sei lá, super-herói, mas filme de Kung Fu dos anos 60, sei lá, sabe? Uma coisa que eu veria em Kill Bill, por exemplo. Mas daqui nesse filme eu não gostei. Victor Macedo perguntou: Ricardo, você acha que os carniceiros tiveram um bom aproveitamento no filme? Victor, não, acho que eles simplesmente eram capangas. E num primeiro momento eu também fiquei, porra, a gente tá vendo tantos caras aí com braços mecânicos e eles não estão fazendo nada, né? Principalmente aí do Donald Pierce. Mas... é como eu falei, eu acho que essa história é mais sobre o Logan e sobre a jornada do que exatamente sobre o vilão. Jorge Monteiro, com relação ao Magneto, você acha que poderiam ter incluído o personagem no filme também, pra ser uma despedida e tudo mais? Jorge, não. Acho que já bastou a despedida do Ian McKellen. Inclusive ele, no Dias de Futuros Suicidas, que ele já tá bem velho pro papel. O Magneto nunca teve essa relação de pai e de mentor que o Xavier tem com o Wolverine, com o Logan. Então, é o suficiente, cara. Não tem que mudar nisso. Rodrigo Santos, teve alguma menção da Jean Grey no filme? Rodrigo, não teve, mas essa cena foi cortada do filme. O Mangold contou que aquela cena do jantar, quando eles estão conversando, a mulher pergunta se o Logan é casado. Ou eu não lembro se o Logan fala que não, mas o Xavier chega e fala, ele era, mas ele matou ela. E aí ficava aquele climão. E o Mangold cortou essa cena porque ele acha que aquela cena do jantar precisava ser um respiro no filme, entendeu? Da gente... o filme não precisa ser o tempo todo, vamos dar um respiro, vamos dar uma aliviada. Então, se ele citasse isso, o filme ia de novo cair pra um nível pesado, e eu concordo com ele. Gustavo Rocha, você acha que terá X-23 nos próximos filmes dos X-Men? Gustavo, por um lado queria que fosse só esse filme, queria que fosse só Logan. Mas não tem como exigir isso do estúdio, cara. Principalmente o filme que tá sendo super elogiado, tá fazendo bem grana, as pessoas estão elogiando a Daphne King. Então, por outro lado, é um pecado a gente não ter mais dessa personagem, da atriz, entendeu? Eu não sei, cara, eu fico muito dividido, porque por um lado seria legal ver um filme desses mutantes crescendo, classificação R ainda, né, pesado, adulto, sem aquela, né, sem galhofar, né, por favor, e tendo a X-23 com a mesma atriz, ela tá adolescente, cara, não piscar de olhos ela vai estar parecendo bem mais velha. Não sei se sendo protagonista, acho que ela não funcionaria como protagonista, mas tendo um outro mentor, entendeu? Será que o Ciclope... tudo bem que é foda essa coisa de timeline, né? Porque o Ciclope morreu no X-Men 3, mas o Xavier também morreu, mas o Xavier voltou. Não sei se nessa timeline a gente pode considerar que existe um Ciclope, mas imagina, um Ciclope mais velho, usando uma faixa, tipo, pra tampar os olhos, né? Tipo um samurai, e ele ensinaria um outro lado. Seria um outro mentor pra X-23, uma coisa mais centrada, de ser o líder mesmo. Poderia ser legal, não? Paulo Victor, o que você achou da direção de arte e fotografia do filme? Paulo, eu amei isso, cara. Aliás, tem o Instagram do filme, que é Weapon X, alguma coisa assim, que o Mangold postou várias fotos em preto e branco maravilhosas. A maneira como eles trabalham cor, a maneira como eles trabalham luz, aquela primeira sequência, eles estão num pôr do sol, mas você vê que... Mas tá lá no fundo, então você tem um laranja, um verde, o céu escuro, né, bastante azul, e aí você tem um neonzão de uma boate, não é um hotel, roxo, iluminando eles, faz uma composição super bonita. Quando eles estão fugindo do hotel, e tá tudo laranja, e tá tudo tremendo, e aí quando eles estão correndo tem um pôr do sol... Nossa, fantástico. E planos longos, assim, sabe? Sem ser corte. A não ser no momento das lutas, em algumas horas... Mas no geral eu gostei também. Agora, uma coisa que me incomoda no filme é a montagem. Eu acho que o filme ele parece muito longo porque ele usa takes que, ao meu ver, são um pouco desnecessários. Você vê na parte quando ele tá sendo erguido pelas crianças, é um take muito longo dele sendo erguido, as crianças puxam ele, aí pega, aí vai. Aí você tem uma cena dele acordando, conversando com as crianças, a Laura tá dormindo. Aí a cena de novo ele acordando, as crianças se foram, só que tá a Laura. Essas cenas não poderiam ser juntas, sabe? Tem umas coisas assim que eu acho que o filme poderia ser um pouquinho mais enxuto. Sei lá. E o Felipe Zaias pergunta se eu acho que o Logan tem chance de Oscar. Felipe, é muito cedo pra gente falar sobre isso, e Oscar não é só por merecimento. Eu acho que sim, Patrick Stewart merecia alguma indicação. Hugh Jackman, acho ele fantástico. Merecia também. Mas cinematografia, como eu tô falando aqui, é uma das coisas que eu acho que o filme merecia ser indicado, que é muito bonito. O Leandro Oliveira, você acredita que o vídeo da enfermeira tem chance no próximo Oscar de melhor documentário? Eu vi vários de vocês incomodadíssimos com esse documentário dela, porque era muito bem produzido. Eu entendo, e eu também me incomodaria dado uma outra circunstância, mas hoje em dia, cara, você tem software que faz isso automático. Google Fotos, cara, eu publico vários vídeos lá e ele cria um clipe pra mim. O que eu acho mais foda é como ela gravou as cenas, porque tem umas cenas que ela deveria estar com a câmera aqui assim, ó, filmando pra todo mundo ver, sabe, aqui nessa altura. Isso é que eu acho mais esquisito. Será que ela tava assim, segurando aqui assim? Gente, o que tá acontecendo?
Não sei, isso é o que eu acho mais esquisito que a edição. Bruno Portela, você acha que o Dente de Sabre ficaria melhor que o X-24? Isso acontece muito. Algumas pessoas especularam da presença do Dente de Sabre porque o Mangold falou que uma das ideias iniciais era de que o Dente de Sabre estaria com eles, junto com o Wolverine. E algumas pessoas especularam, pô, será que ao invés do X-24 não seria melhor o Dente de Sabre também? Mas Bruno, como eu falei, eu acho que o X-24 é legal porque tem essa brincadeira do velho versus novo. Se fosse o Dente de Sabre, seria o Dente de Sabre só e... sei lá, pra quê? O Claudinho, o Raiki, o Ricardo, você acha que o Hugh Jackman poderia ter aproveitado e participado de mais alguns filmes como Wolverine, sabendo que existe um universo grande a ser explorado? Não, chega, cara, 17 anos, 9 filmes dos X-Men, não, cara. Inclusive, quando ele apareceu lá naquela cena do Apocalipse, completamente fanservice, completamente escrota, eu já achei que era demais. Chega, a gente tem que saber... a dar let it go nas coisas, cara. Tinha até uma pergunta também que era sobre se eu acho que foi correto a morte do Wolverine. Acho que sim, que foi boa ter matado o personagem. Acho que não tinha um caminho melhor, sabe? Ele tá doente o tempo todo, aí chega no final, ele se recupera, ele acha uma cura. Eu não sei, abre margem pra ter mais filme com o Hugh Jackman, acho bom encerrar... assim, ó, o personagem morreu. E eu digo ainda que até o final, eu falei, cara, termina, que eu tava com medo de, sei lá, sair o punho dele assim, com a gata... e aí acabar, e aí você fala, puta, vai ter mais. Porque é Fox, né? Fox a gente sabe. Então, suficiente, acabou. Tem que botar esse personagem pra descansar agora. E quando a gente for ver um próximo Wolverine, porra, por favor, um Wolverine totalmente diferente. Um Wolverine mais quadrinhos, sabe? De 1,60m, parecendo mais um animal feio, sabe? Chega, a gente já viu o Hugh Jackman, o Wolverine do Hugh Jackman. Eu quero ver um outro Wolverine. O Gabriel Brecht me pergunta o que mais me impressionou no filme. Gabriel, é uma resposta muito escrota, mas o filme em si, cara, me impressionou muito porque eu não dava nada pra esse filme. Por vocês que me acompanham em rede social, o quanto eu comentei que eu não estava com expectativas pra esse filme. Do tanto... Sabe a imagem? Nossa, Wolverine velho, olha ele com Xavier. Caguei. O primeiro trailer, falei, trailer legal, mas caguei, porque eu já caí no truque da Fox antes. Então eu falei, eu fui pro cinema, ou melhor, porque já tinha saído alguns reviews e tal, você viu que a galera tava achando bom, mas também não quer dizer porra nenhuma. Mas eu fui pro cinema tranquilo, falei, cara, não... Vamos ver. Não quero ver violência gratuita, vamos ver o que é. E completamente surpreendido por ter visto mais uma camada desse personagem, ter visto uma outra visão, ter visto alguma coisa diferente, eu acho isso bom. Eu acho que isso abre agora um panorama para os estúdios verem que podem fazer filmes de heróis diferentes, o público vai. É só fazer uma boa história, cacete. Não importa se é filme de herói, não importa se é PG-13, se é 18 anos. Conta a história, essa história é boa, o que essa história precisa? Isso. Entendeu? Pra mim é uma coisa... eu não sei, me parece uma coisa meio óbvia, mas quando você chega em estúdio e diretor e decisão, a coisa se complica muito mais. Agora, o que a Fox vê do Logan e do Deadpool são dois puta acertos. O X-Men Apocalipse foi uma puta falha. Foi mal de crítica, não dê tanto dinheiro assim. Acho que fica aí uma lição, né? Então os caras já estão falando, vai ter o filme do Supernova, que eles querem fazer, vai ter Fênix Negra também, vai ter série dos X-Men, tá tendo Legion, tipo, acho que o que a Fox precisava fazer primeiro era dar uma arrumada na franquia dos X-Men, e agora vamos partir daqui, porque você vê, como eu falei, o X-Men Apocalipse estava em produção, eles tinham um personagem que estava ali, e aí paralelamente tinha o Logan, um não conversava com o outro, não sabia o que estava acontecendo, tá muito desconjuntado, a gente tem que dar uma arrumada na casa primeiro, antes de seguir. E aí sim, precisa ser 18 anos, a gente faz 18 anos. Se não precisar, não faz. É o que história pedir, sempre. Conte uma boa história. E por último aqui, o Ian Geliel pergunta qual é a minha nota pra Logan. Eu parei de dar nota aqui no canal, porque eu acho que a nota... Tem muita gente que simplesmente só vai ver nota e não vai prestar atenção no que eu tô falando. Mas eu daria uma nota 4.5 pro Wolverine. 4.5. Como eu falei, terceiro ato corridinho. Tem uma parte lá da Fazenda, adoro a parte da Fazenda, mas... aqueles caras que aparecem lá, aquele xerifão lá que o Logan intimida, eu não gosto daquela parte, acho que ela não acrescenta pra história. Depois eles voltam lá pra enfrentar o... achei nada a ver, ainda você vê o cara cortando a cabeça, achei gratuito pra cacete aquilo. Não gosto daquele momento, acho que desnecessário. Mas no geral, Logan foi um puta filme, cara. Já fica aí com... provavelmente vai ficar no meu top 10 de 2017, e eu acho que é o The Dark Knight do Wolverine, cara. Tem muita gente, nossa, é melhor que Dark Knight. Para essa palhaçada, não precisa ser melhor. O filme é bom, é isso que basta. E eu acho, sim, um puta filmaço, e eu adorei. Agora vamos torcer pra que a Fox não faça merda, né? Não cague tudo de novo. Fox, por favor, cara, por favor.